Shalom, meus amados! Para quem não me conhece ainda, eu sou o pastor Maurício Bucão Souza e gostaria de meditar com vocês umas pérolas de Jesus tremendas que está no estudo do Evangelho de João. Isso, o Evangelho de João, capítulo 21, a começar do versículo 1. Vocês acompanhem comigo, porque eu gostaria dos seus olhos, seus ouvidos, o seu coração, a sua mente atenta nessas pérolas do céu. É muito forte isso aqui. Jesus, ele já tinha ressuscitado e a palavra diz que ele vai aparecer de novo. Ele já tinha aparecido aos discípulos, mas dessa vez ele surge na praia. Mas a palavra vai dizer que Pedro, ele convida os outros discípulos para ir pescar. Ele fala assim, eu vou pescar. E diz que os outros discípulos, incluindo João, vai junto pescar. Veja que Jesus, ele aparece na praia e ninguém reconhece Jesus. Eles passam a noite inteira lançando a rede na escuridão e de manhã nada tinham pego. E quando chega pela manhã, Jesus vai aparecer na praia, como eu falei. Jesus diz assim, ei, lance a rede do outro lado, lance ali, do lado direito. E eles lançam a rede e ela vem cheia de 153 grandes peixes. E nenhum rombo faz na rede, eles conseguem puxar 153 grandes peixes. Nisso, o apóstolo João, vocês podem conferir lá no capítulo 21. O apóstolo João, ele vai olhar para ele, ele vai ver o Senhor Jesus. Depois que fala isso, ele diz, é o Senhor Jesus. Quando Pedro ouve isso, ele se veste porque estava nu, pula na água e vai nadando ao encontro de Jesus, porque não estava tão longe. E depois todos os discípulos trazem o barco também para a praia. Nesse momento, Jesus já estava com brasas ali, um peixe e um pão. E ele fala assim, traga o que vocês pescaram. E eles chegam e Jesus serve aquele peixe e aquele pão que estava na brasa para todos comerem. E Jesus, ele vai chegar e ter uma conversa com Pedro e 3 vezes ele vai perguntar, Pedro, a primeira vez ele diz assim, Pedro, você me ama mais do que a seus irmãos? E Pedro diz, eu te amo, Senhor. E Jesus vai perguntar mais uma vez, depois de dizer, apacenta os meus cordeiros. E na outra vez Jesus vai dizer, Pedro, você me ama? E Pedro vai olhar para ele e vai dizer, eu te amo, Senhor. E Jesus vai repetir, então apacenta as minhas ovelhas. E finalmente, a 3ª vez, Jesus vai dizer, você me ama, Pedro? E Pedro, perturbado com o coração, responde, você sabe de todas as coisas, Senhor. O Senhor sabe que eu te amo. E Jesus responde, apacenta as minhas ovelhas. É isso aí, amados. Apacenta as minhas ovelhas. Eu queria falar algo com vocês sobre a vontade de Deus. Jesus, ele tinha instruções para aqueles discípulos. Quais instruções? Esperem o Consolador, esperem o Espírito que virá sobre vocês, esperem a oração para depois levar o Evangelho. Mas eles não, eles foram fazer a vontade deles, eles voltaram aos caminhos que Jesus já tinha tirado e dado um outro propósito, mas eles foram pescar, eles não aguentaram esperar. Então eu gostaria de falar com vocês que às vezes não é só sobre não pecar. Você pode estar trabalhando em um lugar quando Jesus mandou ir para outro. Vocês podem estar morando num lugar quando Jesus mandou ir para outro. Então, o bom é fazer a vontade de Jesus. Porque pescar é pecado? Claro que não. O pecado deles era desobedecer a um comando do Senhor. Jesus tinha tirado eles daquilo já. Era para eles estar em outros lugares, orando, esperando pelo Espírito Santo. E Jesus diz, ei, lance a rede do outro lado. Por quê? Porque quando eles não fazem a vontade de Jesus, eles vão, assim como nós, lançar a rede, lançar as suas vontades, lançar tudo o que a gente quer fazer na escuridão. Nada vamos pegar. Nada, pelo menos, que importe para o reino de Deus. Eles lançaram a rede em toda a escuridão, eles fizeram tudo o que queria e de nada adiantou. Por quê? Porque lançaram a rede fora da vontade de Deus. A gente tem que aprender muito com uma passagem como essa. Não é só sobre pecar. E uma outra pérola tremenda que a gente tira dessa passagem é o seguinte, percebam, meus amados, isso é lindo demais. Quando eles voltam à margem, quem pegou os peixes? Eles.
Eles pegaram os peixes. Jesus falou, lance na direita. Eles lançaram e pegaram 153 peixes e voltaram para a margem com os peixes. E quando chegou lá, Jesus já tinha peixe e pão para servi-los. Me pergunte de onde Jesus tirou isso. Não importa. Isso é o reino de Deus. O que Jesus estava querendo dizer para eles era, olha aí, você está fazendo tudo no seu esforço, na sua vontade, da maneira que você quer. E eu já tinha tudo pronto para te entregar. Coloque sua vida na mão de Jesus. Essa passagem é corroborada com o versículo que Jesus disse assim, ei, coloque o reino de Deus em primeiro lugar e as demais coisas, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Os discípulos não colocaram o reino de Deus em primeiro lugar nesse momento. E Jesus estava dando uma lição para eles, estava dizendo, vocês demoraram a noite toda, não pegaram nada. E quando pegaram, eu já tinha tudo pronto para vocês aqui. Vai acompanhar o capítulo 21 e vocês verão que o peixe que Jesus serviu e o pão foi ele que deu, não foi o que os discípulos pescaram. Isso é tremendo. Quantas vezes a gente dá, como fala aí no mundo, dá murro em ponto de faca. A gente quer fazer apenas o que a gente quer e a gente esquece que se a gente entregar a nossa vida no reino de Deus, nós viveremos toda a prosperidade dele prometida por nosso Senhor Jesus Cristo. Outra pérola nesse texto é sobre João. A gente tem que sempre ter um João na nossa vida. João, aquele que, enquanto estavam procurando quem era o traidor, na ceia, na última ceia de Jesus Cristo, João recostava a cabeça no seio de Jesus, não preocupava com nada, porque ele amava o Mestre. E esse João foi o primeiro a perceber quem era Jesus. Ele falou, é o Mestre, é o Senhor. Todo mundo tem que andar com quem é de Deus. Ande com quem vai te apontar quem é Jesus quando você estiver fraco. E a última pérola que eu queria compartilhar com vocês, amados, é sobre amar. Jesus ensinou uma grande lição a Pedro e a todos nesse episódio. Pedro negou o Cristo 3 vezes. E Cristo foi e perguntou a ele 3 vezes se ele o amava. Sendo que a primeira ele perguntou assim, você me ama mais do que a seus irmãos? E você ama mais Jesus do que a sua esposa, do que seu marido, do que seus filhos, do que seus pais? Você ama mais Jesus do que qualquer outro ser humano aqui na terra? Seja sincero e responda a Jesus, eu não te amo como o Senhor merece. Me ensina a te amar. A palavra que Pedro respondeu vai muito além disso, mas eu não vou entrar nesse mérito. Porque no hebraico, e ali ele usou o grego, tem 3 formas de amor. E Jesus estava perguntando se ele amava com o amor de Deus. E ele respondia, eu te amo com amor fraternal. Mas, gente, todas as vezes que Pedro respondeu, eu te amo, Jesus dizia, então apacenta as minhas ovelhas. Jesus não respondeu nada mais. E hoje para você ele está dizendo, você me ama, então demonstre. Não há como dizer que ama e não demonstrar isso com ações. O amor não é um sentimento, o amor é uma decisão. E quando a gente decide amar, todo o nosso corpo reage com atitudes, com frutos que demonstram nosso amor. Se você ama sua esposa, seu marido, seus filhos ou alguém, você vai demonstrar com atitudes. E assim também é com Jesus e o reino de Deus. Quem me ama, aquele que me ama, ama os meus mandamentos. E eu os amarei e serão também amados por meu Pai. Deus abençoe a sua vida tremendamente e até a próxima lição. Shalom, fiquem com Deus.